Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Nós estamos dando início à 15ª aula sobre demonologia. Estamos estudando sobre maldições, causas, legalidades que fazem com que um cristão ou não cristão esteja debaixo de uma maldição espiritual, ou que abra uma brecha para que um espírito dominador, um espírito que amarra e age na vida de uma pessoa, prendendo uma área específica. Deus nos chamou para ser pessoas realizadas. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Deus quer nos realizar como indivíduos, Deus quer nos realizar vida sentimental, profissional, vida financeira. O homem tem a necessidade da realização. Satanás, sabendo disso, então ele domina áreas específicas, amarra áreas específicas, domina áreas específicas para que a pessoa não tenha realização, e ao invés da realização a pessoa tenha frustrações na sua vida, ou na sua alma, ou nos seus projetos de vida. As legalidades, elas permitem com que aquilo que não deveria amarrar a vida de uma pessoa passe a destruir a vida de uma pessoa. Eu quero refletir agora no livro de 2 Samuel, capítulo 21, a partir do verso 1, a palavra diz assim: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas eram o restante dos amorreus. Dos filhos de Israel já tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça, e que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão contra Saul e contra a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma de Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que eu vos faça? Respondeu-lhe o rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos nos deis 7 homens, para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Há uma verdade sobre esse texto. Saul havia sido o rei antecessor a Davi. Saul morre, Davi toma o reino, passa a ser rei, e a Bíblia diz que durante o reinado de Davi, 3 anos não houve chuva. A ausência de chuva em toda a Bíblia significa maldição. Uma forma de mostrar que existia pecado sobre a nação era Deus reter a chuva no céu, porque até então se vivia só da agricultura e da pesca. Se não houvesse chuva, haveria fome, com a fome as pestes, as pragas, as violências. Havia uma maldição de 3 anos sem chuva. Davi vai orar ao Senhor. Davi vai dizer: Deus, por que não chove? Por que a minha vida não tem a bênção? Porque a chuva é símbolo, significado de bênção na Bíblia. Quando Davi ora ao Senhor, Deus vira Davi e diz: Davi, existe um pecado de Saul. Saul perseguiu o povo, os gibeonitas, e havia um acordo de paz entre eles. Saul havia pecado, e por causa do pecado de Saul, Davi estava pagando. O povo de Israel estava pagando. A Bíblia diz que Davi procura o povo gibeonita, pergunta como pagar, e eles pedem a alguns dos filhos de Saul para que houvesse um acerto e a maldição fosse quebrada. Então entenda, a maldição, ela pode vir como legalidade de cadeias de autoridade. Ouça o que eu vou dizer a você. Deus deu o pai e a mãe para abençoar os filhos. Os pais, eles são instrumentos de autoridade
para que a bênção esteja sobre a vida dos filhos. Ora, assim como o pai tem o poder de abençoar, ele tem também a autoridade para amaldiçoar. É assim com os professores, é assim em toda a cadeia de autoridade dentro da igreja, com padres, com pastores. Sempre onde há uma cadeia de autoridade, e eu estou debaixo da autoridade espiritual, a autoridade espiritual pode trazer a bênção ou a maldição sobre mim. O erro não foi no reino de Davi, o erro foi no reino de Saul, mas Saul era investido de autoridade. Todas as pessoas investidas de autoridade que estão sobre nós, quando erram, a maldição pode estar também sobre a nossa vida. Entenda o que é autoridade espiritual. Quando um pastor dá uma ordenação, ele está ordenando debaixo da autoridade de Deus, e se a pessoa obedece àquela palavra, a maldição ou a ação específica daquele líder vai estar sobre aquele que está debaixo da sua palavra. Então o diabo tem uma coisa chamada legalidade, que vem pela posição de autoridade, pela hierarquia dentro das instituições, dentro da família e dentro da autoridade espiritual. O erro e a maldição não era de Davi, mas Davi estava pecando, porque quem tinha autoridade sobre o povo na época pecou, e Deus estava cobrando em uma outra geração. Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Eu quero que você entenda bem esse texto. Deuteronômio capítulo 28. Eu vou ler só um versículo. Se você quiser estudar depois esse texto, você pode ler com um pouco mais de tempo e um pouco mais de paciência. Deuteronômio capítulo 28, versículo 20. Perdão, eu estou trocando aqui. Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7. É que eu estou com o versículo antigo. Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7, versículo 25. Deuteronômio capítulo 7, versículo 25. A palavra do Senhor diz assim: as imagens de escultura dos seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre eles não cobiçarás, nem os tomará para ti, para que não te enlaces dele, pois são abominação ao Senhor seu Deus. A Bíblia diz que quando eles vissem algo consagrado ao diabo, quer fosse uma imagem, quer fosse um colar, ele disse: você vai queimar a fogo, e esse fogo, quando derreter o ouro, nem o ouro você pode cobiçar. Ele disse: não te enlaces nele, porque isso será uma maldição sobre a sua vida. Ouça o que eu vou dizer a você. Existe uma legalidade chamada ponto de contato. Se você tem na sua casa um quadro que foi consagrado ao diabo, isso é um ponto de contato que traz maldição sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Se você usa um objeto que foi consagrado ao diabo, isso passa a ser um ponto de contato na sua vida. Todo ponto de contato, ele traz uma maldição espiritual. Eu já expulsei demônios de criança, de um garoto de 7 anos, que a ação espiritual vinha porque havia recebido um quadro colocado na parede da casa, e aquele quadro foi consagrado para ser um ponto de destruição na vida daquela família. O demônio agia amarrando a vida da criança, porque ele recebeu legalidade, o direito de estar naquela casa para amarrar e para destruir. Tudo aquilo que eu uso como pulseira, como colar, como roupa, que eu coloco dentro da minha casa como um objeto para enfeitar minha sala, minha casa ou meu quarto, se aquilo for um ponto de contato, passa a ser uma maldição. A Bíblia diz que eu tenho que destruir, queimar a fogo, e se for ouro, prata, eu não devo cobiçar, eu devo destruir, porque isso foi consagrado, santificado ao diabo. Será um ponto de contato, uma amarração sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. A palavra, ela tem o poder de amaldiçoar. Toda palavra liberada, ela é bênção ou ela é maldição. A Bíblia diz que o universo é sustentado pela palavra de Deus. Nada tem tanto poder quanto a palavra do Senhor. A Bíblia diz que não pode jorrar de uma mesma fonte água doce e água salgada. Ou você abençoa ou você amaldiçoa. A palavra também, ela tem o poder de amaldiçoar. A palavra dita com um sentimento de inveja, a palavra dita com um sentimento de mágoa, esse sentimento funciona como um alimento ao diabo para que ele amarre e
destrua a vida de uma pessoa, a casa ou a família de alguém. Então nós precisamos compreender: a maldição, se ela não tem causa, ela não tem o poder de se cumprir. Mas se a maldição tem legalidade, ela passa a ter domínio e poder sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Você precisa quebrar a maldição primeiro, orando com 2 ou mais pessoas. Nós individualmente não somos igreja, nós somos morada de Deus. O que nos faz ser igreja, que Jesus disse que verdadeiramente és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava falando de unidade. Igreja é ajuntamento de pessoas. Eu só posso desligar o céu quando eu oro com mais de uma pessoa. O que desfaz a maldição é confessar, trazer à luz, dizer: eu tenho essa área da minha vida que está debaixo de uma maldição, o demônio tem amarrado a minha vida. É preciso que você confesse, que você traga à luz a área da sua vida que existe uma maldição. Terceiro, o que desfaz a maldição é a bênção. A Bíblia diz que o diabo, quando sai, anda por lugares áridos, se ele volta, não encontra nada naquela casa, ele traz consigo 7 demônios, e o estado dessa pessoa se torna pior. Se eu tiro a maldição e eu não coloco no lugar a bênção, sem dúvida essa maldição vai voltar sobre mim. Se tem áreas da sua vida que você tem estado amarrado, preso a uma maldição, quebre isso e comece a abençoar essa área da sua vida, a trazer a bênção de Deus. Eu sei que você tem algumas dúvidas e você pode entrar em contato comigo. Terei um imenso prazer de tirar suas dúvidas, de estudar um pouco mais alguns outros textos sobre maldição e sobre bênção, para que você compreenda isso. Quebre o dominador da maldição, que entra somente através da legalidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.